Karen em um avião. Esta é a história do meu marido, mas ele não Reddit, eu apenas espreito. Então ele planejou o fim de semana com seus filhos e nós moramos na costa oeste, mas a maioria deles mora na costa leste. Então ele estava em sua segunda etapa e pegando um voo de Baltimore para Cleveland, 1,5 horas, mas já estava na primeira etapa por 4,5 horas e havia embalado lanches e coisas para fazer. Então ele está jogando seu Nintendo DS e decide que acabou e quer apenas descansar os olhos. Então ele fechou e colocou na mochila quando o carrinho de bebida passou. A comissária de bordo me avisou que a mulher do outro lado do corredor gostaria de usar meu dispositivo de jogo. E ele disse, tanto faz. Vou querer uma Coca Zero. Então, a mulher a quem me referirei como Karen começou a exigir por meio da comissária de bordo que eu desse a seu precioso Tim, cerca de 9 anos, meu jogo. Ele disse novamente sim, tanto faz e começou a comer seus lanches. Em seguida, eles recolheram o lixo, o que deve ter ocupado o tempo de Tim por um tempo, mas Karen começou de novo, mas agora diretamente para ele. Karen, você está jogando o seu jogo? Marido, não. Karen, bem, meu Tim gostaria de jogar o seu jogo. Marido, eu já te disse não. Karen, bem, você não está jogando. Marido, e você também não. Ela então ficou com o rosto vermelho e começou a ler seu livro. Com essa memória, ele teve uma pequena vingança, embora ela nunca saiba. Portanto, ele está em seu voo de volta de Cleveland para Denver, 3,5 horas. Ele foi um dos primeiros a embarcar e a comissária perguntou se ele se importava em sentar com um menor desacompanhado. Seu nome era Colin e ele tinha cerca de 12 anos. Eu disse sem problemas. Costumo mandar minha filha por ali para visitas. Eu posso dizer que ele está entediado e perguntou se ele gostava de Pokémon. Ele disse sim. Então eu dei a ele meu Nintendo DS para jogar. Então abri minha mochila e ofereci-lhe lanches. Ele estava tão feliz. Ele comeu mistura de trilha, palitos de carne Starburst enquanto jogava seu jogo favorito. E meu marido só conseguia pensar naquela horrível Karen e seu filho entediado em seu último voo. Então a comissária de bordo ficou tão feliz por eu estar ocupando o tempo dele que me deu a lata inteira de Coca Zero em vez do copinho que os outros passageiros recebem. Na próxima vez, ela ofereceu uma bebida a eles e descobri que gosto de mango vodka seltzer. E eu tinha 2. Ele estava tão animado para contar que, quando chegou em casa, lidou com uma Karen in the Wild e uma experiência muito melhor em seu próximo voo. Vamos à história número 2, mas antes ajude nosso trabalho a continuar, se inscreva em nosso canal, curte e comente nesse vídeo, assim o YouTube entende que nosso vídeo pode ser visto por mais gente que curte história de Reddit. Estou certo por odiar minha mãe. Então eu odeio minha mãe e não acho que estou exagerando, mas gostaria de saber a opinião de outras pessoas depois de lerem isso. Minha mãe sempre me odiou e me viu, em suas palavras, como uma decepção, desastre, destruidora, etc. Não entendo como uma criança de 4 anos pode ser todas essas coisas, mas tudo bem. Ela se casou com meu pai na faculdade porque ele era um advogado promissor e ela queria dinheiro e classe. Então ela imediatamente engravidou de mim para prendê-lo. Embora ela dificilmente me criasse e geralmente me deixasse com uma babá, quando meu pai estava em casa, ele seria essencialmente um pai e uma mãe para mim. Então, quando eu tinha 5 anos, a peguei dormindo com o melhor amigo do meu pai. Ela contou a meu pai, e ele estava disposto a resolver isso, ele estava apaixonado, mas ela recusou. Ela então imediatamente se casou com ele, o meu padrasto. A razão pela qual eles se casaram e dormiram juntos foi porque a esposa do meu padrasto havia acabado de falecer e, como minha mãe era sua melhor amiga, ela tentou consolá-lo. Terminou com eles dormindo juntos, e depois, ela disse a ele que estava grávida quando não estava, para que ele se casasse com ela, e imediatamente abortou. Também tem uma meia-irmã que minha mãe favorece severamente a mim e, quando éramos adolescentes, ela nos colocou uma contra a outra por anos. Minha irmã teve um namorado no colégio, eles eram perfeitos, e minha mãe o amava. De qualquer forma, uma noite briguei com minha mãe e, quando isso aconteceu, tornei-me uma pessoa completamente diferente. E decidi ir a uma festa e ficar beligerantemente bêbado. Na festa, vi o namorado da minha irmã.
Ele começou a flertar comigo, e comecei a flertar de volta. Ele então disse algo como o que sua mãe pensaria, e isso me deu a ideia de dormir com ele para irritar minha mãe e minha irmã. Me enganei completamente e me arrependo. Depois que ele se ofereceu para deixar minha irmã por mim, recusei assim que recuperei o juízo. Isso deixou o cara com raiva e, alguns dias depois, ele mentiu e disse à minha irmã que eu o seduzi. Nós brigamos e tentei me desculpar por mais de um mês porque sabia que era totalmente minha culpa. E naquele ponto, pensei que tinha me desculpado o máximo que pude. Minha mãe me disse que minha irmã precisava de um tempo sozinha e me convenceu a me mudar para o outro lado do país para morar com meu pai para dar um pouco de espaço a ela. Por 2 anos tentei ligar e escrever para minha irmã, mas nunca obtive resposta. Minha irmã também tentou entrar em contato comigo, mas minha mãe apenas mudou todos os números de telefone e guardou todas as minhas cartas e diria à minha irmã que eu a odeio e não quero me reconciliar. Porque ela estava tentando manipular minha irmã para que eventualmente se casasse com seu namorado do ensino médio, dizendo a ela que isso é o que sua falecida mãe desejaria, já que ele tinha dinheiro, e se eu estivesse em sua vida, tentaria convencê-la a não fazer isso. Estas são apenas algumas das piores coisas que ela fez como exemplo. História número 3. Pai com direitos chocado com amamentação. Eu estava com meu bebê em uma visita de check-up em uma policlínica infantil. Há uma sala de enfermagem com 2 cadeiras confortáveis. É uma sala comprida e estreita disposta assim: porta, trocador, biombo, cadeira número 1, outro biombo, cadeira número 2, janela. Entro, a cadeira mais perto da porta está vazia, outra está ocupada. Sento-me, começo a amamentar. A mãe da cadeira número 2 logo sai. Entra outra mulher com um bebê e seu marido. Ele entra primeiro, passa pela primeira tela, me vê no meio do processo, estou cagando, ele se vira sem dizer uma palavra, nem mesmo verificando a segunda cadeira e leva sua esposa para fora da porta. E quando ele fecha, eu ouço dizendo em voz alta: "Você viu isso?" Ela nem guardou o peito. Eu entendo, marido solidário segue sua esposa e filho para o médico e outras coisas, mas ele realmente entrou em uma sala de enfermagem e esperava que as mulheres aqui escondessem seus seios para não incomodá-lo? Nossa história de Reddit termina aqui, mas não se esqueça de se inscrever no canal para receber nossos novos vídeos de história de Reddit, e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que curte histórias de Reddit e deixe seu like.